Salve, salve galera Smart! Eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal da Smart Leilões aqui no YouTube, feito com muito carinho para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês como calcular os custos cartoriais da sua arrematação, ou até mesmo se você quiser fazer uma compra e venda comum, você tem também que saber fazer o cálculo desses custos cartoriais. Muita gente não sabe e eu vou mostrar dois motivos que você deve saber fazer os cálculos corretamente, tá? Primeira questão, gente, é a análise de viabilidade financeira da sua aquisição, tá? E esse valor pode ser um valor considerável e você tem que levar em conta. Inclusive, muitas pessoas usam todo o recurso que tem para pagar o imóvel e depois não sabem que existem esses custos, tanto de TBI quanto de cartório, e acabam sofrendo penalidades, atrasando ali para regularizar seu imóvel. Então é muito importante saber. Segundo ponto que é importantíssimo saber, gente, é para quê? Para você não pagar valor a mais do que o devido, tá? Não pagar valor indevido. Por quê? Porque existem sim erros por parte dos cartórios, tanto de registro quanto de escritura, em que eles podem vir a cobrar mais de você do que você realmente tem que pagar. Eu vou mostrar um caso prático em que cobraram o dobro da Smart Leilões e que, como a gente sabia fazer os cálculos, economizamos cerca de R$ 3.000, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, é facinho. Para você saber calcular os custos, você tem que ter a tabela dos emolumentos, dos custos cartoriais, tá? Facinho, só jogar no Google. ANOREG, tabela de emolumentos, gente. Por que ANOREG? ANOREG é a Associação dos Notários e Registradores. Então, se você entrar aqui na tabela de emolumentos da ANOREG, você, seja de qual for o estado que o imóvel que você vai arrematar, você vai ter aqui os custos, desde tabela do Acre, aqui ó, tá? Até tabelas de Minas Gerais, tabelas de São Paulo, tá aqui também, entendeu? Então, vocês aqui, vocês têm acesso aqui, ó, tabela dos cartórios de ofício de notas, tabelas dos registros de imóveis, tá? Então, aqui nesse site da ANOREG, você tem as tabelas de emolumentos atualizadas, tá bom, gente? Agora, não basta ter apenas a tabela de emolumentos, gente. Você tem que saber quando que você vai ter que pagar escritura, quando não vai ter que pagar escritura, qual que é a base de cálculo, qual que não é, tá bom? Então, nisso aí, eu vou utilizar para falar para vocês aqui o site do calculador Smart, porque a calculadora Smart faz isso já automaticamente para quem tiver ela, mas quem não tiver eu vou explicar aqui a lógica para vocês, tá? Primeira coisa, base de cálculo, tá ali a tabela de emolumentos de cada estado, você vai chegar e vai olhar lá, imóvel de 200 mil, emolumentos para escritura, X, mas aí qual é o valor para se chegar à base de cálculo de 200 mil, que é levado em consideração? Pode ter uma variação de um estado ou outro, isso é uma decisão dos tribunais de justiça de cada estado, mas a princípio é o maior valor entre o valor venal de IPTU do imóvel, o valor do ITBI do imóvel ou o valor da aquisição do imóvel declarado por você. Então vamos colocar que você teve um imóvel que você arrematou por 200 mil, mas que o ITBI dele foi avaliado em 250 mil. Então vai cair na tabela de 250 mil reais. Um valor que o ITBI é 200, o IPTU é 150 mil, mas você arrematou por 250. Vai prevalecer na base de cálculo em cima dos 250. Inclusive, é importante saber disso, por quê? Porque então, muitas vezes, o valor da base de cálculo de TBI afeta nas suas custas cartoriais. Já falamos isso em outros vídeos. Depois assistam lá como calcular o ITBI para ver se ele está correto, porque muitas vezes as prefeituras calculam o ITBI errado e você, além de pagar o ITBI errado, paga custas cartoriais erradas, tá bom? Mas isso é um tema para um outro vídeo. Então vamos lá, gente. Vamos começar pelos leilões extrajudiciais. Um leilão extrajudicial à vista, gente, vamos simular aqui. A calculadora Smart já calcula para você automático custa de escritura e custa de registro, tá bom? Aqui eu coloquei, estou usando a tabela de São Paulo, posso usar a tabela aqui de Minas Gerais, por exemplo, aqui, ó, que a calculadora Smart já vai lá e já calcula para Minas Gerais, tá bom? Inclusive, em Minas Gerais, o valor da escritura e do registro é igual.
para São Paulo não. Então, à vista, tá? No leilão extrajudicial, muito provavelmente você vai ter que pagar escritura. Então aqui, ó, você já tem o custo da escritura, R$ 3.340, custo do registro. Isso para o imóvel de 200 mil. Foi lá, a calculadora Smart foi lá na tabela de emolumentos atualizadas de Minas Gerais e buscou o imóvel entre 175 e 210 mil, o custo vai ser esse aqui, tá bom? Agora, isso para uma compra à vista, tá? E outra, tem alguns casos em que se for leilão primeiro e segunda praça, o auto de arrematação, né, o recibo da arrematação ali, da arrematação extrajudicial, vai ser suficiente para ser levado a registro. Aí aqui ficaria zerado e você só teria que pagar o registro. Mas leilões de terceira praça em diante, com certeza na compra à vista você tem que pagar escritura e registro, tá bom? Então, dois custos cartoriais, um do ofício de notas, outro do registro de imóveis. Agora, gente, se você muda para financiamento e refaz a simulação aqui, você vai ver que você tem aqui custo da escritura zerada, mas o custo do registro aumentou, gente. Por quê? Tem uma lógica por trás disso aqui. Porque a partir do momento que você financia a aquisição do seu imóvel, aquele contrato de financiamento, segundo a lei de registro público, tem força de escritura pública. Então você não precisa fazer escritura. Ah, então eu estou economizando? Não necessariamente. Por quê? Porque aí você passa a ter que pagar registro dobrado, tá, gente? Por quê? Porque ali, além de registrar a aquisição, você vai registrar a alienação fiduciária do imóvel, tá bom? Que é cobrado também lá pelo cartório de registro para averbar essa alienação. Importantíssimo dado, que na alienação você paga só sobre o valor financiado, sendo que no registro do imóvel você paga sobre tudo. Então é importante saber isso também para fazer o cálculo correto. Mais uma vez, planilha Smart calcula aqui, a calculadora Smart calcula isso automático para vocês. Já se for leilão judicial, gente, numa aquisição à vista, tá? Você tem aqui, ó, escritura, custo zerado, gente. Por quê? Porque a carta de arrematação já é um instrumento hábil para você levar a registro. Você não precisa fazer escritura, né, em nenhuma hipótese na arrematação judicial. Sendo que se você vai ter que ter sempre, em todos os casos, o custo do registro, tá bom? Agora, se você fizer uma compra parcelada no judicial, você também tem um custo dobrado. Por quê? Porque quando o CPC fala que você pode parcelar em até 30 vezes, né, dar a entrada de 25%, parcelar em 30 vezes, dando o imóvel em hipoteca, em garantia, tá bom? Então, da mesma forma que o cartório de registro tem que averbar a alienação fiduciária no leilão extrajudicial, ele tem que averbar a hipoteca no leilão judicial, por isso que o custo é dobrado aqui, tá bom? E aqui da mesma forma, ó, se passar para Rio de Janeiro, aqui a planilha Smart já vai calculando para você o custo aqui, ó, para aquele estado, tá bom? Então isso aí, se você tem a calculadora Smart, ótimo, tá mais fácil. Se não, vai aqui na tabela de emolumentos da Noreg que você vai saber os emolumentos de cada estado, tá bom? Então isso é importantíssimo, gente. Mais uma vez, para a sua viabilidade financeira, por quê? Porque aqui, ó, isso aqui vai impactar, tá bom? Isso aqui vai impactar a sua viabilidade financeira e você tem que saber isso aqui. Mais uma vez, eu já vi pessoas sendo multadas, por quê? Porque tem um prazo no contrato lá que ela faz lá com o banco na hora de arrematar, falando, ó, você tem tantos dias para fazer escritura, para registrar o imóvel. E a pessoa não fez a escritura, não fez o registro, porque não tinha dinheiro, não reservou dinheiro para o ITBI, não reservou dinheiro para a escritura. Então você tem que saber, primeira coisa é isso, para fazer a análise da viabilidade financeira, ver se vai dar retorno, lucro, igual aqui, ó, 69%, 52% ou não, tá bom? A segunda coisa, gente, eu vou mostrar para vocês por que vocês precisam saber, é para vocês evitarem cobrança indevida de custos cartoriais, gente. Vou mostrar aqui um caso prático, tirei os prints aqui para vocês verem a Smart Leilões sendo cobrada errada, tá? R$ 2.500, R$ 3.000 que a gente economizou porque a gente sabia fazer o cálculo dos custos. Então,
você tem que ir lá na tabela conferir o custo, que aí na hora que te apresentarem o valor a pagar no cartório, você pode saber se está certo ou se você tem que contestar. Então está aqui um caso, uma arrematação extrajudicial da Smart, que o pessoal lá do cartório de ofício notas mandou, ó, a escritura ficará em 5.173. Eu, levantei a orelha e falei assim, esse valor tá errado. Aí eu fui, devolvi para ela. Poderia me detalhar como chegou nesse custo? Estou muito surpreso. Acabei de fazer o registro de uma escritura de um imóvel semelhante e o valor foi cerca de R$3.000, mais de R$2.000 mais barato. O que está errado aí? Aí eu detalhei para ela, ó, base de cálculo do imóvel, no outro caso semelhante, 2.444, custos de arquivamentos e cópias, certidões eletrônicas, tá, gente? Então você tem aquele valor da tabela lá, que aí vai ser, vai calcular os emolumentos, mas sempre tem um valorzinho ali, uns R$200, R$300, que é custo de arquivamento, de certidões, de cópias ali. Por exemplo, se você é casado, eles vão ter que arquivar sua certidão de casamento, fica um pouquinho mais caro. Se a pessoa é solteira, às vezes fica mais barato e vai, dependendo do tipo de documento que você está levando a registro, vai ficar mais caro ou mais barato, tá bom? Então eu falei, ó, tá estranho isso aí. A base de cálculo desse imóvel deveria ser por volta de R$3.000, vocês estão me cobrando mais 2.200 por conta de quê? Fiz o questionamento, né? Inclusive aqui ela estava falando, ó, esqueci de te informar que ainda tem mais um custo de diligência. Aí ela foi e explicou, Pedro, infelizmente só a simplificada do banco tem 492 páginas, imprimi em frente e verso, mas não teve jeito, o custo é esse. Gente, aí está aqui o erro, tá? Que estava sendo feito, que estava acontecendo, e não era um erro de má fé lá da escrevente não, tá bom? É simplesmente porque não é o dinheiro dela que está na reta. Tá, o que aconteceu? Na hora que a gente está arrematando um imóvel do banco, o banco tem que apresentar uma certidão simplificada dele lá, de quem que é o diretor, qual que é a sede do banco e tal. A pessoa responsável do banco tinha tirado uma certidão com os endereços de todas as agências do Itaú no país inteiro, tá? Por isso tinha dado 492 páginas, não precisa disso, mas nem a pessoa do Itaú ia tirar 3.000 a mais do bolso por conta disso, nem a escrevente do cartório ia tirar 3.000 a mais do bolso. Foram lá e, opa, beleza, 5.000 acabou. Não é má fé, é no dia a dia ali na correria, não é o dela que está na reta, então eles vão passando. Aí eu contestei, né? Contestei para a pessoa do Itaú, para a pessoa do cartório, as duas entraram, viram que estava errado mesmo essa certidão de 492 páginas. A pessoa do Itaú foi lá e respondeu: consegui emitir outra simplificada, segue em anexo. Poderia verificar se podemos usar esse documento agora? Pronto, gente. Passou para 3.063 os nossos emolumentos da nossa escritura. 3.063 para 5.173, economizamos aí R$2.000, porque simplesmente a gente sabia fazer o cálculo. Você bate o olho ali, gente, na sua tabela de emolumentos, você tem ali o custo, calcula ali R$200, R$300 de variação para mais ou para menos por conta da escritura, dos arquivamentos, das certidões, pronto, você sabe se estão te cobrando certo ou errado, tá? Então, tá aqui, essas são as dicas para você saber calcular as custas cartoriais, os emolumentos cartoriais, seja na sua arrematação, seja numa compra e venda simples, não deixem de conferir, tá bom? Então essa foi mais uma dica Smart, te vejo no próximo vídeo.